Mauro César Pereira, se alguém quiser tentar defender essas contratações do Corinthians, você fala, pelo menos são jogadores que a maioria não foram comprados, né? Desses todos, eu acho que o Gil, Juliano e Renato Augusto não foram, né, Kaique? Eu acho que o Gil, Renato Augusto e o Juliano, eles já estavam livres. Mas são jogadores muito caros. O que falar da gestão antiga e a atual, Mauro, já dá um certo otimismo por fazer essa barca? Por falar assim, não vamos continuar com esses jogadores, pode ter nome, pode ser o que for, eles vão embora. Dá pra esperar alguma coisa positiva? É muito cedo? E outra, pelo menos tá corrigindo as besteiras que fez a antiga, né, Mauro? De contratar por nome jogadores que já não estavam numa boa fase, tirando o Juliano. Esses caras todos estão terminando o contrato. Então, não renovaram. A única coisa que ele está fazendo é não renovar o contrato. É óbvio, né? É óbvio. Mas alguns jogadores aí, tipo o Renato Augusto, eu acho que tem torcedor do Corinthians que defendia renovar. Eu não renovaria. Mas não dá mais, né? Não dá mais. Não dá, porque é um jogador caro, o Corinthians não tem dinheiro. Assim a gente vai ter uma ideia mais clara quando ficar evidente qual vai ser a postura dessa gestão com relação ao time que vai jogar. Porque se ele, se ele não renova com essa turma, mas sai contratando sem ter condições, jogadores caros e continua gastando mais do que o clube arrecada, ou coisa parecida, sem reduzir as dívidas, sem tentar equacionar os problemas econômicos que não são poucos, não adianta nada. Porque a antiga gestão, essa que está saindo, né, ela comemora o fato comemorou já mais de uma vez, né? A dívida continua no mesmo lugar, soltemos rojões, quase R$1 bilhão. Isso não existe, gente. Então vamos ver, o discurso na campanha não era de austeridade. Mas vejamos se agora, ao tomar conhecimento da realidade do clube, que uma coisa é você de fora, outra é você quando põe a mão na massa, né? Vejamos se o novo presidente vai ter uma postura mais realista, que é não renovar com esses caras, trabalhar com um orçamento mais baixo, tentar equacionar dívidas e colocar o clube no prumo. O Corinthians tem uma condição para se recuperar, para se regenerar, que nenhum outro clube terá. Eu não falo do Flamengo, o Flamengo não está nessa situação, o Flamengo já passou por esse processo. Nenhum clube tem a condição que tem o Corinthians. E eu não sei, eu tenho a impressão, posso estar redondamente enganado, mas se um dirigente que chega depois da saída dessa turma toda que ficou esses anos todos comandando o clube, se ele chegar e constatar, fazer uma auditoria, constatar o tamanho da dívida, os problemas, as dívidas de curto prazo, que são o maior problema, contas que você tem que pagar daqui a pouco tempo, e fala, olha, nós vamos organizar o clube, vamos passar um período aqui de cinto apertado, eu acho que a torcida entenderia. Se for transparente, claro, escancarando para o torcedor a realidade do clube. Então vamos ter que pagar os pecados aqui durante 1, 2, 3 anos até botar a casa minimamente em ordem. Agora, geralmente, o que acontece? O dirigente não quer isso, porque ele não quer ser o cara da recuperação financeira, ele quer ser o cara dos títulos e tal. Então, não sei, o discurso não era de austeridade. E o Corinthians precisa desse remédio. Senão vai ficar a vida inteira nessa situação. E essas contratações foram contratações que o Corinthians nem deveria ter feito, muitas delas, né? Pela condição financeira do clube. Agora, o Renato Augusto... E que não deu nada, né? Não ganharam nenhum título. Não, nada. Agora, o Renato Augusto pro Fluminense também pode ser um gasto errado do Fluminense, não pode, Mauro? Eu acho o seguinte, o Fluminense foi campeão da Libertadores com um time cheio de veteranos, tá? Isso não faz com que eu pense que essa é a receita ideal. Eu acho que essa é a exceção, não é a regra. E no próprio jogo final, a gente viu o Fernando Diniz tirando os jogadores mais velhos e enchendo os jogadores mais novos para poder segurar a onda e ganhar do Boca Juniors. Vai perder o Nino e o André, que são os principais jogadores jovens do Fluminense. Eu acho que o Fluminense já tem muitos jogadores veteranos. Você pega a média de idade do Fluminense nos jogos, por exemplo, Fluminense e Argentino Júnior, na Libertadores, eu fui ver lá, Argentino Júnior, 24 anos a média, o Fluminense 33, alguma coisa, quase 10 anos de média. Então, um time muito mais envelhecido. E esse ano que vai entrar, os jogadores estarão, esses veteranos todos, um ano mais velhos. E cada ano pesa mais. A gente falou agora do Bruno Henrique. Nessa fase da vida do atleta, esse ano a mais, ele pesa ainda mais. O cara está chegando ao seu ocaso, ao final. Eu não sei, eu acho que é muito jogador veterano. Agora, a questão é que o Renato Augusto, dependendo de quanto for custar, no Fluminense, ele talvez não tenha, o Fluminense não tenha a necessidade de contar com ele todos os jogos. E o Corinthians tinha essa necessidade. O Fluminense tem um time já montado, ele pode ser um cara para entrar em alguns momentos. Aí, se for assim, talvez ele possa ser útil de fato. Eu só acho que já é mais um veterano, né? É mais um veterano. Claro, ele não vai ser barato. Mesmo que ele ganhe menos, como andou se dizendo, que seria menos do que ganha no Corinthians, não deve ser um jogador barato também. Acho que também não vai ser isso, né? Acredito que não. Então, enfim, mas o Fluminense está muito confiante de que essa é a receita. Eu
Acho que não. Acho que o Fluminense deveria tentar dar uma rejuvenescida no seu elenco, especialmente se esses dois jogadores saírem aí, se tiverem de fato proposta e tudo, e deixarem o Fluminense. O presidente do Corinthians, Mauro César Pereira, ele falou no Gabigol, que era um jogador que agradava a ele, que era a cara do Corinthians. Ele falou que o Soteldo se encaixaria num perfil de jogador do Corinthians. Marcos Leonardo, pelo amor de Deus. O Flamengo não conseguiu o Marcos Leonardo tendo o dinheiro que tem. Eu acho que seria inviável aí pro Corinthians. Ele próprio já deixou claro que ele quer ir pra Europa. E aí, tem ainda o Soteldo e o lateral esquerdo uruguaio, o Vinha, que ex-Palmeiras foi oferecido, mas é considerado caro. Marcos Leonardo e Gabriel são baratos. Mas aí vai ver, né? Ele quer Vinha que é caro. Ele quer um reforço. Olha, eu quero o Gabigol e o Marcos Leonardo, mas o Vinha é caro. Pô, aí não dá, irmão. Não dá pra levar isso a sério. E o Augusto Melo, pro seu delírio, ele fez uma proposta já pro Rodrigo Caetano. Ele fez uma proposta mais do mesmo pro Rodrigo Caetano e vai aguardar até o próximo mês para ver se ele vai continuar no Atlético Mineiro ou se vai aceitar a proposta do Corinthians. Mauro, sempre os mesmos, né? Assim, fica sempre girando os mesmos caras e tal. Muita criatividade. E a Leila indicou o Alexandre Matos pro Vasco, né? Você viu isso? Ela precisa indicar o Alexandre Matos. Todo mundo conhece o Alexandre Matos, né? Pô, os caras do Vasco sabem que é o Alexandre Matos. Parece que a Crefisa vai entrar no Vasco, né? Você precisa alguém indicar o Alexandre Matos? Indicar eu não diria, né? Mas uma pessoa que tá botando dinheiro falou, bota o cara aí. Botou o dinheiro já? É bem provável que a Crefisa vá investir no Vasco no ano que vem. Agora, você falou no período das eleições que você não acreditava que nenhum iria melhorar esse Corinthians. Pelo discurso deles durante a campanha, não há nenhum sinal de que vai melhorar. O que é melhor do Corinthians não é montar um time, é algo muito mais complexo, é a recuperação do clube. O clube tem que estar recuperado. Não tem outro jeito. Sem dinheiro, você não vai fazer futebol competitivo, gente. E se você tem dívidas e tem problemas financeiros, você não tem dinheiro para contratar. Você não consegue pagar em dia, você não consegue fazer um investimento. E outros estão fazendo. Não tem muito para onde correr. Os 4 times que chegaram em primeiro no campeonato foram Palmeiras, de uma situação financeira estável. O Grêmio, que caiu e tudo, mas é um clube que não tem esses problemas financeiros, já de algum tempo. Desde a época lá do Romildo Bolzan. O Atlético, que tem problemas financeiros, mas tem ali, agora virando SAF, tudo tem os caras bancando, lá os benfeitores. Então vive numa realidade paralela, né? O Corinthians não tem esse pessoal para ficar botando dinheiro lá. E também aquela coisa, o Atlético está passando para as mãos dessas pessoas, né? Então, quando o clube virar SAF, é bom sempre lembrar, você não tira mais do poder quem é o dono. O cara comprou, num clube esportivo que tem eleição, você pode tirar. Agora mesmo, a turma do André saiu, do Duílio, esse pessoal todo saiu. Augusto Melo ganhou. Na SAF não, é a vida inteira aquilo ali, né? Se o John Textor amanhã resolver que o Botafogo vai ter um time fraquíssimo que possa ser rebaixado, o Botafogo vai ter um time fraquíssimo. A torcida pode protestar à vontade, mas vai ser o que ele quiser. Ele manda. Não tem eleição, não tem ninguém tira ele de lá. Ele comprou, é outra história. E o quarto foi o Flamengo, que tem uma situação financeira que é o tipo de clube que mais arrecada e tudo mais. Não é coincidência isso, gente. O próprio Botafogo, que veio logo atrás, por conta do Textor, tem hoje uma situação também financeira mais equilibrada, com dinheiro para investir. E o outro é o Bragantino, que é o time de uma multinacional. Isso não é coincidência, cara. É óbvio que não é coincidência. Mas o Fluminense ganhou a Libertadores. O caso do Fluminense é um caso que a gente vai ver lá na frente. A questão financeira do Fluminense, a relação do balanço com faturamento, isso é uma coisa para a gente ver mais adiante. Como é que o Fluminense vai ter estofo para aguentar os investimentos que não foram tão pequenos assim. Ele não gasta que nem o Flamengo, que é uma loucura. Mas não é um time também tão barato, né? Então, mais adiante que a gente vai ver qual a realidade do Fluminense quando os números se apresentarem. Mas você vê que quem tem dinheiro que acabou dominando. É meio que inevitável isso aí. O próprio São Paulo ganhou a Copa do Brasil, mas fez ali alguns investimentos para poder melhorar tecnicamente seu time. Agora, e se você estiver bem financeiramente, você vai fazer investimentos. E um clube como o Corinthians, gente, em alguns anos ele se recupera. O potencial de arrecadação é absurdo, a torcida é enorme, a torcida acompanha. Eu acho que o torcedor entenderia, mas ninguém quer passar por isso, entendeu? Aí fala em Gabigol, quanto vai custar um Gabigol? A multa dele é 100 milhões de euros. Claro que isso é uma multa para proteger o clube. Você vai chegar no Flamengo e tem um ano de contrato, vai oferecer quanto para ele? O Flamengo, para liberar? Não, o Flamengo não... Sim, mas que faça uma proposta. Liberaria antes do fim, que fizesse uma proposta. O Flamengo, o cara não está jogando, você se livra do salário dele, você não precisa pagar, né? E eu te dou mais uma grana. Qual seria uma grana para começar a conversar? 30 milhões de euros, eu acho. Acho que não, menos. Menos, você acha? Menos. Qualquer dinheiro que for oferecer. 10 milhões de euros são quantos? São 60 milhões de reais. Como é que o Corinthians vai pagar um negócio desse, gente? Marcos Leonardo, porra.
É uma das revelações aí do futebol brasileiro, jogador com potencial para ir para a Europa, cara. Só quem poderia pensar no Marcos Leonardo seria o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético na situação que já citei, e de um técnico, se ele realmente der uma louca nele e fizer passar aquele cartão Black Platinum dele lá, ele pode comprar, porque ele tem dinheiro para isso. Ele é dono de clube, tem grana para comprar um jogador, claro. Então, assim, o discurso é muito distante da realidade. Eu acho isso muito triste, sabe? Não dá para ter muita esperança de recuperação com essa linha de pensamento, na minha opinião. Agora, o bom é que já desfaz um pouco, né, Mauro? Você falava muito também desse time do Corinthians que ia falar em podcast. É tipo o elenco do Flamengo. Critica treinador, foi lá falar do Vitor Pereira. Parece que agora eles querem um psicólogo lá no Corinthians, uma psicóloga. Eu acho que mais do que psicólogo tem que ser não mimar o elenco. Porque é um elenco que às vezes acha que manda no Corinthians. A gente viu, quando o Vitor Pereira foi embora, foi o Fagner falar mal no podcast, foi o Juliano falar mal em podcast, foi o Roger Guedes falar mal em podcast. Todo mundo jogou muita bola em 2023. O Roger Guedes jogou. Não, mas tudo bem, e o resto? Aí? O resto não. O resto não. Mas então é isso, né? Também seria um elenco meio mimado, também seria um elenco meio a gente manda no Corinthians, porque a gente tem nome no Corinthians, olha, isso também precisa mudar? Uma das coisas que aconteceram no Palmeiras no início de 2022 e que pouca gente entendeu à época, é que no começo do ano, quando o Palmeiras foi fazer a lista lá para o Mundial, o Abel cortou 4, 5 moleques lá. E todos eles vinham lá ganhando alguma projeção, né? O Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Veron, embora o Veron tivesse tido Covid um pouco antes, mas daria para ser inscrito depois. O Renan, um zagueiro que tinha sido revelação em 2021, no comecinho do ano e tal. Aí, aquela coisa, pô, mas por que esse português pega tanto no pé da molecada e tal? Uns 5, 6 meses depois, o Patrick de Paula já tinha ido pro Botafogo e a gente viu o que aconteceu lá no Botafogo. O menino Renan, infelizmente, se envolveu numa tragédia lá já como jogador do Bragantino. O Veron, antes de ir lá pro Porto, ele dava alguns espetáculos etílicos aí e tal. O próprio Gabriel Menino vinha mal. Então, você começa a entender que alguma razão tem. Ou seja, você tem que começar a cortar as asas. No caso do Corinthians, esses caras, repito, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas todos eles, ou quase todos eles, em algum momento foram muito importantes para o clube e tal, mas ninguém mais é dono do Corinthians, acabou. Quer dizer, e já deu. Como é que o Corinthians cai tanto de um ano para o outro, de uma temporada para outra, e aí os caras saem aí, começa esse falatório todo, voltado essas baterias todas contra o técnico que saiu, mas que foi exatamente o cara que os levou enfim, a resultados muito melhores do que eles alcançaram agora. Uma vez, Pilhado, isso são uns 3 anos e pouco atrás, eu fui num evento patrocinado aí pelo pessoal da candidatura do doutor Mário Gobi, que tentou voltar a ser presidente do Corinthians. Aí lá pelo meio e tal da entrevista, alguém pergunta para ele, mas doutor e tal, na sua gestão a dívida também não aumentou muito? Que se falava exatamente dessa questão de como equacionar esse endividamento que só cresce, embora parece que esse ano tenha sido um pouco estancado isso. E aí ele candidamente fala, não, mas você tem que entender que naquele tempo, a nossa dívida, que era de 160 e poucos milhões e tal, ela de fato disparou lá para 300 e pouco, mas porque havia necessidade do Corinthians ganhar de qualquer jeito uma Libertadores. Então a gente gastou muito e tal, não sei o quê. Depois o clube foi campeão do mundo. Então esse investimento ele acabou se justificando, mas agora não pode mais ser assim. E eu prometo que, caso seja eleito, nós vamos diminuir esse endividamento e tal. Então, veja, o dirigente tem que ter coragem para assumir esse tipo de coisa. Quer dizer, eu vou lá, eu assumo e eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa. Mas certamente quando eu for embora daqui 2, 3 anos, o clube vai estar muito mais saneado. Porque 2, 3 anos na vida de um clube é um período relativamente curto. Mas também é mais do que suficiente para uma dívida disparar e aí se tornar um negócio impagável. A ponto de no futebol brasileiro, antes da entrada dessas SAFs, você tinha um crescente clube do bilhão, mas era do bilhão de dívida. Corinthians batendo perto disso, Botafogo perto disso, Cruzeiro nem se fala. Quer dizer, como é que o Atlético, como é que essa turma vai se virar? O Vasco tinha passado de 700 milhões e tal. Como é que vai ser o futuro deles?
Então, não pode olhar o futebol tendo como horizonte só daqui 1, 2 anos. Tem que pensar exatamente um pouco mais à frente, porque senão o clube... Aí, ele deixa de ser grande para sempre. Como é que esse clube vai voltar? Não estou falando que seja o caso do o Corinthians não dá, né? Não estou falando para deixar de ser grande. A torcida é muito grande. Não, mas não é só grande no sentido de, puxa vida, enfim, a repercussão do clube e tal, mas grande em relação à competitividade. Não tem, né? Não tem competitividade, essa é a realidade. Então. É desproporcional a pujança do Corinthians e o nível de competitividade atual. Ele é um coadjuvante. O Corinthians é um coadjuvante. Ele briga para não cair. Ele sobrevive na Sul-Americana tomando sufoco do Estudiantes, o Cássio fazendo milagre, bola batendo na trave. Olha só quantas coisas aconteceram. Teve aquela Copa do Brasil, contra o Flamengo no ano passado. Foi o mais próximo. Foi esse ano, 2023. Ele joga contra o Palmeiras, ele nunca é favorito. Vocês repararam isso? Ele nunca é favorito. Qualquer lugar, em casa ou fora, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians nunca é favorito. O favorito sempre é o Palmeiras. Há anos é assim. Com o São Paulo, ele ainda tem aquela coisa ali do perde-ganho e tudo, embora não perca em casa, às vezes ganha no Morumbi, mas São Paulo... Normalmente cada um ganha na sua casa. Mas o Corinthians, com o Palmeiras não é assim. Ele é um coadjuvante hoje, é a realidade. É um coadjuvante. O Corinthians teve jogos esse ano em que ele ficou agarrado no empate contra o São Paulo para defender o tabu. Esse com o Flamengo também, que estava 1-0 o Flamengo, aí o Corinthians empatou num pênalti. Terminou o jogo, todo mundo marcando atrás da linha da bola para segurar 1-1. Em casa, gente. Mas era o Flamengo, dane-se, é o Corinthians, pô. Porque não consegue ser competitivo em casa, nos seus domínios. E as pessoas estão meio que tornando isso normal. Agora, se você está vivendo nesse momento, mas você paralelamente está fazendo o que falou o Pepiano, arrumando a casa, você fala, vem cá, eu estou com o time mais fraco, mas eu estou reduzindo dívida, eu já resolvi vários problemas, daqui a um ano vai ser melhor, no outro ano melhor ainda. Mas não, os problemas continuam e o time não é bom. É tudo ruim. É tudo ruim. O Bauru, todo ano, quando começa o Campeonato Brasileiro, tem uma turma sabichona aí, quando a gente começa a especular, né, quem pode ganhar, quem pode cair e tal. O Cuiabá, inevitavelmente, ele está sempre entre aqueles que vão cair. Ele tem feito um campeonato melhor que o outro esse ano, inclusive terminando na frente do Corinthians. Vai para o 4º ano na Série A. Ele vai para o 4º ano. Então, esses projetos... Nunca foi rebaixado. E assim, todo ano subindo. Então, esses projetos desses clubes bem estruturados estão engolindo o espaço que era cativo dos clubes grandões. A ponto, assim, na Série B, você pega Novo Horizontino e Mirassol que não subiram por um ponto. E assim, o Santos, quem tem mais estrutura hoje, quem tem mais grana para ir para o mercado para reforçar um time de Série B? O Santos, o Mirassol ou o Novo Horizontino? Então... Fortaleza é 6º ano de Série A. Fortaleza é o 6º ano e brigando sempre da metade para cima. Então essa turma precisa acordar. Porque depois o caminho... Olha, o exemplo que eu sempre cito é o Hamburgo. O Hamburgo foi um grandão, ganhou a Copa dos Campeões, o último time a cair lá na Bundesliga, está jogando a Bundesliga 2, a segunda divisão, pelo 6º ano seguido. E assim, é difícil voltar. Perder o espaço e recuperar espaço é complicado.